Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar na sua vida, no seu viver, esta graça que nós não merecemos, esse amor que nós não merecemos, a comunhão com Ele, a consolação do Espírito Santo na nossa vida, em meio às aflições desta vida que nós passamos, possa estar na sua alma, no seu viver, lhe dando a esperança da vida futura. Quantos não têm esperança, nem certeza, nem convicção da vida futura? Para muitos isso é mistério. Para muitos ninguém sabe. Para muitos vive no engano, dentro dos credos, nas crenças que as religiões colocam para o povo crer na eternidade do homem, na vida após morte, na existência do ser ao sair deste mundo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecer a verdade que nos trata sobre esse assunto. E é sobre isso que eu quero comunicar a você agora. Você, meu amigo, minha amiga, aonde quer que você esteja, em qualquer momento agora, qualquer lugar que você esteja nesse momento, eu quero chamar a sua atenção. Você, meu amigo aqui do YouTube, do Face, do Quai, você, meu amigo que está ouvindo aí agora, em qualquer lugar que você esteja, meu amigo aí de Praia Grande, São Paulo, o irmão Jaime Oliveira, o meu amigo e irmão em Cristo Jesus, do Rio Grande do Sul, Bruno Schelfer, o meu amigo e irmão em Cristo Jesus aqui de Recife, onde eu moro, Pernambuco, meu amigo José Pereira, meu amigo Edinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe, do município de Buquim, né? Cidade de Buquim, município do Olho de Água. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que tem sido instrumento de Deus para levar a luz às pessoas dessa comunidade, mostrando a verdade, levando conhecimento do Evangelho para esse povo, muitas vezes mal interpretado, muitas vezes rejeitado pela obra que Deus está dando para ele fazer, pela voz de Deus que ele é nessa cidade, nesse município de Olho de Água, povoado, aí da cidade de Buquim, do estado de Sergipe, né? Eu quero desejar a todos os moradores aí dessa comunidade, desse povoado de Olho de Água, a graça do Senhor Jesus Cristo, a luz de Deus, iluminando o vosso entendimento, estando levando para vocês a luz de Deus pela pregação do Evangelho, aonde o entendimento de vocês vai ser iluminado para o conhecimento da verdade. Hoje a gente vê as pessoas discutindo valores e princípios de religião. Porque a minha religião é essa, a minha fé é essa, a minha crença é essa. Eu sirvo a Deus por essa igreja, por essa religião. Você nunca vai chegar a Deus por essa igreja, nem por essa religião. Sua fé nunca vai ser aprovada por Deus por essa igreja, nem por essa religião. Você nunca vai estar diante de Deus aprovado para a vida eterna com Ele, por essa igreja e por essa religião. O único caminho, o único meio para você chegar a Deus e estar em Deus, não é uma religião nem uma igreja. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho.
Ele não é um artigo religioso. Jesus não é um produto religioso exclusivo de nenhuma religião. Jesus não está centralizado em nenhuma religião. A vida com Jesus não é vivida por meio de religião. Jesus não está habitando em nenhuma igreja, religião, centro religioso. Jesus quer habitar na sua vida, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo agora. Esse som, essa sonorização que está indo a você, levando a informação que você precisa ter. Você, meu amigo, minha amiga, aí da comunidade do meu irmão Edinaldo Nogueira, povoado Olho de Água, né? Da cidade de Buquim. Você precisa conhecer a verdade, deixar sua mente aberta para o conhecimento da verdade que levará você à vida com Deus. A vida com Deus não é por meio de nenhuma igreja ou religião. Ninguém nunca vai encontrar essa vida com Deus. E pregar o evangelho é mostrar essa verdade para o povo. Infelizmente, as pessoas que estão devotos, praticantes, que são adeptos, produtos e propriedade de religião, não gostam de ouvir a verdade. Mas nós temos que pregar a verdade, não é para criticar você, não é para desfazer da sua fé, não é para condenar você. Nós temos que pregar a verdade do Evangelho para levar para você o conhecimento da verdade que liberta, por onde você vai ser salvo e por onde você vai ter o encontro verdadeiro com Deus, pelo único caminho que Ele estabelece, para que isso seja possível para nós, seres humanos, voltar à reconciliação com Deus. É pelo único e-mail que Ele estabeleceu. Ninguém tem acesso a Deus por nenhum outro meio. A única porta de acesso a Deus é Jesus Cristo. O único mediador que nos levará a Deus, que nos dá a condição de chegar a Deus, é Jesus Cristo. Não é por meio de nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma entidade, nenhum sacrifício ou penitência. Não é por meio da boa obra do homem, nem da integridade, nem da virtude, nem do caráter humano. Ninguém vai chegar a Deus por boa obra. Ninguém vai chegar a Deus por caráter, pela integridade, pela religião, pela prática religiosa, por sacrifício religioso. Ninguém vai ter vida com Deus dentro de rituais e cerimoniais religiosos, porque esse não é o caminho que o Evangelho mostra. Não é esse o meio que o Evangelho mostra para que nós possamos chegar a Deus e ter a vida em comunhão com Ele. É por Jesus, amigos. É por Jesus, meus irmãos em Cristo, que estão aí apostatando da fé, se tornaram um negócio de homens, deixaram a liberdade de Cristo e passaram a ser escravos do sistema, robotizado, servindo, praticando, centralizando a vida no sistema religioso, cheio de jugo de servidão e fardos pesados, metas e regras a cumprir dentro da vida legalista e do ativismo religioso, aonde devotam e consagram suas vidas como se fosse a Deus, por meio das religiões, escravizado em sacrifícios, obrigações, compromissos, responsabilidade, metas a cumprir, como se isso fosse o meio de comunhão de vida com Deus. Meu irmão em Cristo Jesus, amigo religioso, conheça a verdade, seja liberto. O que Deus quer de você é que você tenha o conhecimento dele, para chegar a ele pela direção que ele lhe dá. Não para viver preso, perdido dele pela direção dos homens, aonde acham que estão seguindo, servindo e na promessa da salvação de Deus. Dentro das práticas, dos valores
dos princípios que os homens estabelecem na religião, onde leva as pessoas a chegar a Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua virtude, pela sua santidade vivida na religião, como se a religião fosse o religare de Deus, a ponte que liga o homem a Deus, o lugar central para o homem viver com Deus. Mudaram, substituíram Jesus pelo sistema religioso igreja, fazendo as pessoas pensarem que são de Deus se tiver em tal igreja, servindo dentro de tal critério, de tal regra, de tal doutrina, de tal princípios e valores. Cada igreja vive sua verdade relativa. E as pessoas achando que são de Deus, achando que estão em Deus, vivendo dentro das suas denominações, das bolhas denominacionais religiosas. As pessoas se tornam de Deus pela religião, onde vivem o exclusivismo da religião, da entidade, da denominação. Cada um na sua vida com Deus, por meio da sua denominação, por meio da sua religião. Deus não colocou vários meios para o homem viver com Ele, chegar a Ele. O meio que Deus colocou, o caminho que Deus colocou, não é por nenhuma religião, não é na religião, pela religião. O caminho que Deus colocou para que a gente viva nele, chegue a Ele, esteja com Ele, é Jesus. É em Cristo, por Cristo, praticando a vida de fé em Deus, pela palavra de Cristo, o ensinamento do Evangelho, a doutrina de Cristo, para uma vida cristã verdadeira, aprovada por Deus. A vida cristã não é vivida dentro de religião do cristianismo. A vida cristã é vivida em Cristo, pela palavra de Cristo, na fé em Cristo, seguindo a Cristo, estando em Cristo, aprendendo de Cristo, confiando em Cristo, crendo nele e tendo a esperança da vida com Deus por Ele. Porque foi Ele que nos concedeu esta oportunidade. Porque por Ele, verdadeiramente, estamos em Deus, por Cristo e em Cristo. Não precisamos buscar Deus ali, aqui ou acolá. Quando nós estamos em Cristo, Deus está em nós. Quando nós cremos em Cristo, Deus passa a habitar em nós. A casa, o templo, o altar de Deus não é uma instituição religiosa. Não é uma alvenaria de tijolo, areia e cimento. Não é um lugar físico onde as pessoas se aglomeram. O templo, a casa de Deus, onde Deus habita e quer habitar, é em mim, é em você. O altar de Deus, onde Ele quer ser adorado, não é naquele lugar, dentro daquele centro religioso chamado igreja. O altar de Deus, onde Ele quer ser adorado, é na minha, na sua, na nossa vida, no nosso viver. Onde nós vamos adorar a Deus com a nossa vida, submissa a Ele pela palavra. Adoração a Deus é isso. Adoração a Deus não é ritual religioso. Não é formalidade religiosa. Não é sacrifício de culto religioso. O culto a Deus é na nossa vida, no nosso viver. É o culto racional. A nossa submissão a Deus, isso é culto. A nossa obediência à palavra de Deus, isso é adorar a Deus. É isso que o Evangelho nos informa. É isso que o Evangelho nos ensina. Meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre me ouvem, não importa qual é a sua religião, se você é católico, evangélico, espírita, mormon, testemunho de Jeová, budista, não importa qual é a tua igreja, se é assembleia, presbiteriana, adventista, Deus é amor, congregação cristã do Brasil, nada disso leva você a Deus. Nada disso traz você a ser aprovado por Deus. Nada disso te garante vida com Deus.
Porque o meio, o caminho, a porta, o lugar de acesso para a gente estar em Deus e viver com Deus, não é nenhuma dessas religiões, dessas igrejas. É Cristo, por fé e conhecimento da palavra dele. Porque a fé que Deus aprova, a fé que nos leva a agradar a Deus, a fé que nos leva a alcançar a salvação de Deus, a fé que nos leva a ter comunhão com Deus, é a fé pelo conhecimento de Cristo. A fé em Cristo. A vida devota e consagrada a Cristo. Guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é a fé nas crenças, nos dogmas das religiões, na vida de usos e costumes, do legalismo religioso, dos princípios e valores da religião. Não é essa fé que nos leva a ser aceito e aprovado por Deus. É a fé que vem pelo ouvir. O ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. É essa fé que nos leva a alcançar o dom gratuito de Deus, a salvação. A salvação não é um mérito alcançado pela virtude do homem. A salvação não é alcançada pela vida religiosa do homem, seja qual for a religião que ele esteja vivendo. A salvação não é pela santidade do homem, não é pela justiça do homem. O homem não alcança a salvação porque ele foi um religioso, se vestiu e viveu e praticou os usos e costumes, a vida dentro da religião. A salvação não é porque o homem é bonzinho, não bebe, não rouba, não mata, não fuma, é religioso, vive da religião para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa, não. A salvação não é pela roupa que você veste, não é pela vida religiosa, pela religião que você se torna um adepto, um produto, um discípulo, um seguidor. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E isso é de graça. Não é por merecimento. O homem não merece. A graça é algo que o homem não merece. E é pela graça que somos salvos. O favor que Deus nos faz para alcançar essa salvação, que nós não merecemos. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu amigo, que está agora aqui no YouTube, que está agora aqui no Facebook, no Quai, para você dar atenção ao que está sendo falado. Esteja mais atento a ouvir. Analise o conteúdo da informação que você está recebendo. E tudo que eu estou falando é principiado e baseado na palavra. Eu não estou trazendo aqui palavras do que eu acho, da crença que eu vivo, da doutrina que fui formado. Eu estou trazendo aqui a revelação de Deus, o que o Evangelho nos informa, o que o Evangelho nos revela. Toda a revelação de Deus que Ele deixou para a gente conhecer, por onde vamos chegar a Ele, está no Evangelho. Não está dentro desses movimentos de profeta, de revelação, de visão, criado nesses ambientes anátema, onde o povo está deixando de buscar a direção de vida com Deus pela palavra e está buscando pelos movimentos que os homens criam de profetas e profecias, os movimentos de culto, de milagre, de poder. Você tem que buscar o poder de Deus, que é o Evangelho, por onde você é salvo. Como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O poder de Deus não está dentro de igreja, em movimento de igreja, em movimento de profetas nem profecia. O poder de Deus está na mensagem do Evangelho para quem crê, ser livre da maldição, ser liberto, ser transformado, sair da derrota e vir para a vitória. Está na presença de Deus, participando da promessa da vida eterna quando deste mundo sair. Tudo isso é pelo Evangelho para aquele que crê. Não é dentro desses centros religiosos
que criam esses movimentos religiosos, de campanha, de pacto, de voto, de culto disso, culto daquilo outro. Tudo isso é movimento religioso, vã, comércio da fé, criação desses homens que enganam o povo, falsificando a palavra e criando movimentos para o povo pensar que Deus vai operar por esses movimentos. Deus só vai operar na tua vida pelo teu conhecimento em Cristo. O único meio para Deus nos agraciar é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não é através de um ritual religioso, de um cerimonial religioso. Não é por dentro de religião. A graça de Deus na vida do homem é unicamente por Cristo. Meu amigo que está agora aí ouvindo, na comunidade, povoado do Olho de Água, na cidade de Buquim, no estado de Sergipe, os vizinhos aí do meu irmão em Cristo Jesus, Edinaldo Nogueira, conhecido aí como Ada, parem para ouvir essa informação que está sendo proporcionada para vocês. Amigos aí da comunidade, do povoado de Olho de Água, vizinho do irmão Adam. Deus tem usado o irmão Adam, Edinaldo Nogueira, para transmitir a mensagem para vocês terem a oportunidade de ouvir. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ser libertos da mentira se não tem a verdade para libertá-los no entendimento? O diabo prende as pessoas mentalmente com a mentira dele pregada como verdade de Deus, onde o povo, pensando que está indo a Deus, estão se desviando de Deus, perdidos da salvação, desprezando o amor de Deus, a graça de Deus, que convida o homem a receber, que é a salvação. Eu mando agora essa orientação para vocês, eu que falo com vocês aqui, o irmão Wellington Ramos, aqui de Recife, Pernambuco. Quero conversar com você agora, meu amigo, meu irmão em Cristo aí, do povoado de Olho de Água, da cidade de Buquim, aí em Sergipe. Nessa vizinhança aí do irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Adam. Quero comunicar a vocês essa verdade. Parem para ouvir. Usem o senso crítico. Questionem. Raciocinem. Deixem a luz de Deus guiar vocês. Analise as coisas de Deus pelo princípio da palavra dele. Não é pelo princípio dos credos da religião, das doutrinas dos líderes religiosos. Jesus não mandou seguir nenhum líder religioso. Jesus mandou seguir a ele. Jesus não mandou guardar nenhuma doutrina, nenhum princípios e valores de religião. Jesus mandou guardar a palavra dele. Então eu faço esse pedido a vocês, amigos e irmãos em Cristo, aí do sítio de Olho de Água, da cidade de Buquim, onde mora o meu irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada, aí no estado de Sergipe. Olha o que o Evangelho revela. Vocês precisam buscar o conhecimento da verdade, enquanto ainda tem tempo para ser liberto, e dedicar a vida de vocês, consagrar o viver de vocês, não é a uma vida de sacrifício religioso, de ativismo religioso, dentro de nenhuma religião, é a Cristo pela palavra. Olha o que o Evangelho nos revela. Amigos, irmãos em Cristo Jesus, que está agora ouvindo esse momento de edificação com o esclarecimento da verdade, Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que ele manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Todos vão ser alcançados pela graça de Deus. A questão é que nem todos vão aceitar. Muitos vão desprezar e rejeitar a graça de Deus. João 3,16. Olha o que está revelado na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está revelado na palavra de Deus. Que o amor de Deus foi manifestado para nós. Esse amor de Deus é Cristo.
como está revelado também, Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26, que Deus manifestou a sua graça, sem a justiça da lei, para justificar todo aquele que crê em Jesus Cristo. O testemunho de Deus, o alvo que Deus mostra, o lugar que Deus mostra para o homem ir para encontrar Ele, é Jesus, não nenhuma instituição religiosa, nenhum sacrifício, nenhuma prática religiosa. Jesus Cristo é o alvo da nossa fé, é o alicerce, é o fundamento da nossa vida com Deus. É em Jesus e por Jesus que nós vamos verdadeiramente estar em Deus, guardado, protegido, livre da maldição, do juízo eterno, do pecado, da condenação. É em Jesus e por Jesus que eu tenho a minha vida santa, justificada, para ser aceito e recebido por Deus. Não é pela minha justiça, pelas minhas boas obras de vida, vivida nas obras, dentro de religião. A palavra de Deus vai dizer que toda a justiça que o homem pratique como meio de chegar a Deus é como um trapo de imundícia. Nada o homem pode fazer para chegar a Deus. Mas, irmão, e como é que eu vou chegar a Deus então? Pelo que Deus fez para levar você a Ele. Você tem que aceitar o que Deus fez para levar você a Ele. E não buscar chegar a Ele pelo que você faz ou deixa de fazer. Você tem que crer em Jesus. A partir daí você vai ser transformado por Ele, sendo uma nova criatura. Não adianta você viver a transformação da religião, a transformação da formalidade religiosa, de usos e costumes. Não adianta você viver robotizado no padrão de justiça e santidade da religião. Isso não lhe levará a Deus. Isso não fará você ser aceito por Deus. Só Jesus Cristo é quem pode nos transformar, nos tornar uma nova criatura e nos levar a Deus. Creia nele. Veja o que a Bíblia testifica. A Bíblia testifica de Jesus, não é de igreja nenhuma religião. Jesus disse, toda a Escritura testifica de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Vão buscar isso dentro da religião. Usar o nome de Jesus e viver com a vida escrava e devota pela religião. Não é essa fé que leva você a Deus. Então, nesse momento, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando com você, especialmente, meu amigo do sítio de Olho de Água, povoado aí do Olho de Água, onde mora o meu irmão Edinaldo Nogueira. Que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem, essa informação possa estar sendo recebida por vocês. E que vocês, aí do sítio de Olho de Água, possam refletir e pensar mais. Buscar o conhecimento de Deus dentro da palavra, onde está a verdade de Deus revelada aqui, é Cristo, para o nosso conhecimento. Amém, meus irmãos? Irmãos aqui do YouTube, do Face, do Pai, brevemente voltarei com outra mensagem, com outra informação, com mais esclarecimento, sempre levando o conhecimento da verdade que liberta, para libertação dos que estão aprisionados no engano e na mentira. Sempre levando a luz de Deus para iluminar os que estão nas trevas. Esse é o ofício de todos nós que estamos em Cristo. Testemunhar de Cristo e anunciar a verdade do Evangelho que liberta, que é Cristo Jesus. Amém.